Rádio Curubé, a rádio que todo mundo quer. Ei, bebê, caramba, deixa. Ele quer fazer um cupiúba. Eu voltei de 47 anos, com Canhambé. Cheio de coali, colega. É linguiça. Ou é linguiça? Que é o ponto do linguicinha. Olá, meu nome é Ezequiel Martins de Oliveira, tenho 19 anos, sou integrante da Rádio Curubé, sou locutor da Rádio Curubé. Estou muito feliz de estar podendo participar desse trabalho de aula do professor Joel. Esse trabalho dele que é muito importante para nós aqui na comunidade. Sou ator também, participei do filme Janaí. Para mim foi uma experiência muito legal. Nunca tinha feito isso antes na vida e nunca imaginava chegar até esse ponto de produzir um filme. Quero agradecer muito ao professor Joel por ter dado essa oportunidade de participar desse filme. Foi assim muito legal. Nós se desenvolvemos bastante com esse projeto que ele trouxe da nossa comunidade. Então, eu estou muito feliz. Meu nome é Eudicicleia Moraes de Almeida, trabalho na comunidade de Feliciana desde o ano de 2010. Já fui gestora há 6 anos, tive um ano como pedagoga e hoje sou professora. Eu conheci o Joel em um dos encontros pedagógicos de letras na Escola Municipal Vecinal de Queiroz. E quando ele foi em 2018, que ele chegou na escola, eu me senti feliz com a presença dele, porque realmente eu já sabia um pouco dele através daquele encontro pedagógico. E através desse trabalho dele, incentivou muitas crianças, os adolescentes, os adultos que não sabiam muitas coisas sobre o que ele ensina. Então hoje eles são participativos e fazem coisas que talvez eles nunca imaginaram de participar naquilo que o Joel trouxe para dentro da comunidade. Meu nome é Alexandre, tenho 19 anos, moro na comunidade feliciana. Minha primeira lembrança do professor Joel foi na sala de aula. Ele chegou querendo conversar com a gente. Era um pouco estranho que a gente não conhecia ele, mas com o tempo a gente foi conhecendo ele, mas ele é muito legal aí, de boa mesmo. Olá, boa tarde, meu nome é Francimara Nunes de Almeida, tenho 23 anos, tenho 2 filhos. Eu comecei a participar da Rádio Curubé em 2018, só que de lá para cá me afastei um pouco, sou locutora da Rádio Curubé. Eu fiquei muito feliz por ser convidada para participar desse trabalho de aula do professor Joel. Participei do filme Curupira, para mim foi muito legal de ter participado. Só tenho que agradecer mesmo. Meu nome é Josué Martins de Oliveira, eu tenho 22 anos, eu moro aqui na comunidade de Feliciana, Lago do Canhambé. Eu sou um dos fundadores da rádio, do Projeto REC. E no começo nós só éramos 3, eu, Ezequias e Gabriel. Logo no começo a gente achava que não ia dar muito certo assim, né? Porque a gente nunca tinha visto isso, essas ideias. Aí a gente achou que o professor estava louco. Muitos falavam que não ia dar certo o nosso projeto, ficavam falando que a gente estava doido e tal, mas graças a Deus tudo deu certo. Aí estou muito feliz que tenha muita gente já envolvida no projeto. Olá galera, meu nome é Ednei Vidal, Ednei dos Santos Vidal. Quando eu não estava no Projeto REC, eu acho assim que eu era mais tímido, agora eu acho que eu desenvolvi mais. Meu nome é Ives Oliveira de Guiar, tenho 14 anos, sou diretor da Rádio Curubé. O Projeto REC para mim significa mais do que um projeto, é uma união, né, entre
5 poderes: REC Inclusão, rádio, jornal, audiovisual e o Cine Curubé. REC pra mim é uma família, né? Uma união. Todo mundo se junta, faz só um trabalho, ajeita a rádio, vai fazer um filme, todo mundo cria uma cena, cria como vai ser. Tem vezes que dá ideia, aí a gente faz e fica bom. Cara, eu achei muito legal, que nós concorremos com a TFE tudo. Ganhamos em primeiro lugar, se sentiu mais forte. Pareceu que deu um choque no coração. Né? O cara não nem imaginava de estar no Brasil, né? Todo assistindo o nosso trabalho. Aí senti que o projeto REC ia andar mesmo. Aí cada vez que ia passando, o nosso filme ia ficando mais legal. O Encanto ganhou também, concorreu com o Amazonas, tudo ganhou em primeiro. O cara fica muito orgulhoso. Né? Meu nome é Joelle da Silva Pereira, eu tenho 14 anos e eu trabalhei no meu primeiro filme, que foi da Helena, que eu gostei muito, muito mesmo. Fala sobre a gravidez na adolescência e é um problema muito comum na nossa comunidade. E foi muito legal poder discutir esse assunto. Meu nome é Domingos de Santos Almeida, sou da comunidade de Feliciana, Lago do Canhambé, município de Itafé. Hoje nós viemos tirar o palco da nossa Rádio Curubé lá, que vai prosseguir. Então eu espero que vocês sejam bem-vindos na nossa Rádio Curubé, porque hoje é um momento muito feliz que nós temos na nossa comunidade uma rádio. Então assim, isso é o momento mais importante que tem aqui no nosso local. Então o que eu acho que é mais importante é a cultura, né? A cultura é em primeiro lugar, porque a cultura que você está aprendendo no nosso projeto REC, a cultura é uma coisa muito bonita que tem. Então assim, esse projeto aí tem várias qualidades de projeto, né? Tem um projeto do filme, tem um projeto da rádio, tem um projeto da união entre nós. Então assim, eu acho que isso daí já é para o futuro das pessoas. E o mais importante é para o futuro das pessoas, porque até mesmo no dia de hoje, que esse projeto aí tira aqueles problemas ruins que aquelas pessoas têm para prosseguir junto com nós nesse projeto. E eu creio que seja assim. Agora nós vamos colocar aqui a voz da Rádio Curubé. E essa aqui é a casa da Rádio Curubé. Tudo seu buraco. Quer mais Bora, Edinho! Edinho, pô! Jornal Curubé é informação. REC Audiovisual é nossa visão. Cine Curubé vem pra festejar. REC Inclusão faz a gente acreditar. Comunidade feliciana vem pra unir. Todo mundo junto a construir. No projeto REC a gente se encontra. Comunicação popular que já desponta. Os ribeirinhos. Agora eu vou aqui gravar aqui a reunião do REC. O que nós vamos decidir aqui para mostrar aqui do projeto. REC Audiovisual é nossa visão. Cine Curubé vem pra festejar. REC Inclusão faz a gente acreditar. Comunidade feliciana vem pra unir. Todo mundo junto a construir um futuro onde a voz de todos ecoa. Essa reunião justamente para vocês decidirem o que vocês querem mostrar do projeto REC. Como tem muita coisa, né? Tem a rádio, tem o audiovisual, tem o cinema, tem as outras. E aí vocês decidem o que vocês querem mostrar durante essa filmagem. Aí é com vocês. Cada casa escolhe sua parte, né? Assim, o que vocês querem mostrar mais aqui, né? O que vocês querem mostrar vocês fazendo. Tipo, o que foi o REC para vocês durante esse tempo aí. Mostrar a construção da casa, né? Eu acho melhor, né? Porque já foi fundado outros artigos, né? Então, assim, que o artigo da casa é o principal, porque é o que está faltando, né?
Tem aquele que você sabe, aquele tal de fala-fala, né? Aquele fala-fala a gente tem que decidir todo mundo junto o que tem de melhor do bem-estar para a sociedade e para a comunidade, né? Então esse foi colocado antes a comunidade, então o projeto chegou, então se é melhor a casa, porque esse é o projeto. Beleza, todo mundo concorda? Sim. Quem concorda, levanta a mão para a gente fechar. Todo mundo. Obrigado, então. Hoje é um dia muito especial para mim, porque é o dia que nós vamos começar a serrar madeira, fazer a casa da rádio. Essa casa é muito importante para mim, porque agora eu e meus filhos, os outros alunos do REC, vão poder ter um lugar para estudar. Essa casa da rádio é muito importante, porque lá vai ter o estudo da rádio. Esse estúdio é muito importante, porque lá a gente vai poder ficar concentrado para poder falar bonito. Porque quando a gente está falando e aparece alguém na janela, a gente se desconcentra e aí a gente erra. Olá, meu nome é Josias, eu tenho 16 anos, sou diretor da Rádio Curubé, juntamente com meu amigo Ibis. Antes a gente usava os equipamentos da Igreja Católica, eram velhinhos, mas dava pra gente fazer o programa. Saía um pouco ruim o som, mas a gente fazia assim mesmo, porque não tinha outro. Aí passou uns 4 anos, aí a gente começou a comprar os equipamentos novos. O Joel tirou um pouco do dinheiro dele, da bolsa do mestrado dele. Aí hoje a gente tem o equipamento já muito mais melhor, dá pra gente fazer o programa muito mais melhor aí. A casa da rádio vai ser top. Agora que nós vamos ter um lugar para fazer o estúdio da rádio, né? Que antes era lá na igreja, aí depois mudou para a escola. Aí lá na escola não funcionou porque fazia muito barulho para os outros professores. Agora a rádio vai ter uma casa. Aí lá quando era na igreja católica, precisava esperar, ninguém tá usando. Agora vai ter o programa. Levanta, caboclo, e canta, ah, juri. Levanta, caboclo, e canta, ah, juri. Levanta, caboclo. O REC já teve curso de informática também. O curso era lá na escola, na sala. Tinha poucos computador velho lá. Aí o professor Joel consertou alguns computadores por lá, mas nem para todos deu. Mas assim mesmo nós ainda aprendimos um pouco. E nem todo dia nós podíamos estudar, porque era lá na escola e nós tínhamos que esperar o pessoal sair para poder nós estudar. É por isso que a casa da rádio para nós vai ser muito importante, porque antes nós fazíamos o programa aí na igreja e não podia tocar muitos tipos de música. Agora a gente tendo a casa da rádio mesmo, não vai ter esse negócio não. A gente vai poder tocar o que quiser. Depois que terminou esse curso de informática, não teve mais curso, porque não tinha lugar mais para nós estudar. Quando a gente vai fazer um filme que tem que ensaiar, a gente tem que esperar uma sala, que às vezes está ocupada. Tem gente lá e às vezes é chato a gente esperar e não quer sair às vezes não quer deixar a gente ensaiar lá na escola. Agora nós tendo a casa da rádio própria não, vai ser diferente, porque a gente entra e sai a hora que quiser. Ensaia lá, faz os nossos programas lá, bota a música que quiser lá. Tendo essa rádio para nós, a casa da rádio vai ser muito mais melhor, vai melhorar muito para nós. Eu sou o Salomão, do 3º ano. Eu gosto muito de trabalhar na rádio, que é muito bom. É a Rádio Curubé que todo mundo quer. Olá, meu nome é Silvio dos Santos. Eu sou ator e diretor do audiovisual. Estou no Projeto REC desde 2018, dirigindo vários filmes que nem Encanto, entre outros, né, com a galera. O REC começou na escola como trabalho de aula do professor Joel. Começou como uma rádio porte, que a gente usava os equipamentos lá da igreja. Depois, o REC voltou para a escola. Aí gerou uma situação política, né?
A gente, né, o projeto, né, fez um filme chamado Encanto, que ganhou um prêmio do Festival Nacional Primeiro Filme. Aí, cara, uma equipe de jornalismo local publicou esse feito como se fosse a prefeitura de Itefé que tivesse ajudado a fazer o filme. O professor Joel foi lá, né, e pediu para tirar a publicação. Eles não gostaram. E aí, depois eles tiraram a rádio da escola, também botaram o Joel para dar aula lá na comunidade, lá pro Mirinim, longe da comunidade feliciana. Mesmo longe de nós, durante a pandemia, o Joel nos ajudou, né? Não nos abandonou. Aí ele voltou para Feliciana, né? Depois da pandemia. Ele já também levou a gente em vários lugares para a gente apresentar o REC. E nós estamos aí, né? Na luta, na resistência pela comunicação livre. Oi, meu nome é Tamina da Silva Pereira. Eu tenho 13 anos e eu vou trabalhar esse ano no Projeto REC e no Jornal Curubé. Essa casa da Rádio Curubé, ela vai ser muito importante para nós. Vai ter aula de informática, onde a gente vai poder aprender mais. Eu vou trabalhar no Jornal Curubé. A importância desse projeto para mim é porque, através desse projeto, a gente pode falar as coisas que faltam na nossa comunidade. Por exemplo, os professores que vêm para a comunidade, fica poucos dias, depois eles vão embora. E a gente fica sem aula. Às vezes a gente não tem como falar isso porque as pessoas não escutam a nossa necessidade na nossa comunidade. E essa casa é uma forma de cobrar políticas igualitárias, né? Que é um direito de todos. Mas na prática não acontece, né? Cobrar o direito pela educação, né? Que é de todos nós. Eu penso assim que esse projeto é uma forma de fazer as autoridades nos ouvir, nós mostrar como que é a nossa aula lá no interior, porque nós fomos no seminário na UEA e a gente falou um pouco como que era a aula lá, que realmente é muito ruim, porque não vai professores qualificados, né? Às vezes manda professores para lá que não tem nem terminado ainda a faculdade, o que eles estão estudando ainda. E isso é muito ruim para nós alunos de lá, porque a gente aprende menos e fica mais dificultoso ainda para nós. Mas eu vejo também as dificuldades que o Joel já enfrentou e agradeço a ele, muito mesmo, de coração. Ele não ter desistido e não ter ficado com medo de perder o seu emprego como professor, né? Porque o que ele faz é plantar sonhos, nos dar esperança para que um dia a gente pudesse mudar o jeito que as pessoas tratam, né, a educação do interior. Não com brigas ou disputa, mas com conversa, e nós conseguimos se comunicar com eles. Oi, meu nome é Hudson Oliveira de Melo, moro lá na comunidade feliciana, sou diretor do Cine Curubé, do Projeto REC. Depois que a gente serrou a madeira, né, lá para fazer a casa da Rádio Curubé, né, o professor Joel veio para Tefé, né, aí ficou o carpinteiro lá para fazer a obra, né, da reforma da rádio. Aí, né, a gente ficou sabendo, né, que o gestor da escola fez um relatório, né, com informações falsas, né, sobre o trabalho do professor Joel. Entregou esse relatório, né, no setor que contrata os professores. Aí o contrato do professor Joel, né, não pôde ser renovado. Por isso que ele não voltou mais para a comunidade feliciana. Eu me senti muito triste, né, que não ia mais para frente a Rádio Curubé, né. Mas a gente vai continuar com a rádio, a gente não vai desistir. Foi nós que fizemos a rádio, porque a rádio é nossa, foi nós que construímos essa rádio, é nossa. E nós não estamos fazendo nada de errado, nós estamos só fazendo uma comunicação. O Projeto REC não é só botar filme, levar para outras comunidades para mostrar o filme. O Projeto REC é muito importante. Aqueles sobre falar um pouco das drogas, né? Que aqueles que gostavam de usar, saíram mais, deixaram de usar mais, né, a droga. Porque na nossa comunidade não tem muito o que fazer, né? E o Projeto REC ocupa um pouco a mente da gente, né? Se distrai, assistir filme. E a gente se sente muito importante, né? Fazer um filme assim. Quando a gente vê, né, as pessoas gostando do nosso filme, se sente muito orgulhoso, né? De aparecer assim na telona, né? É por isso que a gente vai lutar pelo REC, né? Que a gente não pode deixar, né, uma ideia dessa morrer, né? E é isso aí. O sentimento que a gente fica é de impotência, né? Não poder fazer nada. A gente se sente triste, né? O tanto que a gente lutou para fazer a rádio,
fazer o REC. Quando a gente começou, ninguém acreditava. Aí vem gente, né, que deveria lutar pela educação, mas faz silenciar, né, a educação no interior. Olha eu aqui, sou um adolescente e estou discutindo políticas públicas. Antes da Rádio Curubé eu nem sabia o que era isso. Isso é o REC, isso é a Rádio Curubé. Aí, né, falaram que o professor Joel não conseguiram juntar a teoria com a prática na língua portuguesa. Assim, pô, a gente tem uma rádio, a gente tem um audiovisual, a gente tem um cine clube, que se chama Cine Curubé, a gente tem uma inclusão, a gente já fez muitas coisas nesse sentido de língua portuguesa. Se o trabalho do professor Joel não for prática, eu não sei mais o que é. Tudo isso, né, foi nós que construímos. O Joel só nos ensinou e a gente conseguiu construir. A gente tem 19 roteiros escritos por nós e professor Joel, e a gente tem 16 filmados. Se isso não for prática de língua portuguesa, eu não sei o que é. Todos nós temos função dentro do REC. As pessoas vão para dentro do REC porque elas querem. E nós vamos se unir e o REC vai continuar. Bom, eu fico assim, né, cara, indignado porque de eu não poder ajudar o professor Joel. Porque apesar dele ser um professor muito legal, no momento que a gente queria desistir assim, dos trabalhos, ele vinha e dava força para nós. É uma família. E o professor Joel também, ele é um pai, é um irmão. E, cara, bom, a gente fez uma abaixo-assinada, né? Ali reunimos todos ali os comunitários. A gente fez uma abaixo-assinada. Falamos que era falso o que o gestor lá estava falando. E mesmo assim o professor Joel não conseguiu o trabalho dele de volta. Isso é muito revoltante para nós. Isso mostra que o tamanho que é o nosso trabalho, né? Que é a nossa rádio. Envolveu muita gente, gente grande mesmo. E isso dá para ver o quanto é grande a nossa rádio, quanto é importante, né? A rádio livre. O REC é uma consciência, né? As pessoas estão aprendendo a ter consciência de si mesmo. E isso assustou muito os poderosos. Já aprendemos muito com o REC. E outras pessoas precisam também aprender a sonhar, né? A pensar de outra maneira. Pensar em outros mundos. Aprender a sonhar, né? Dentro do REC. Lá é um lugar de plantar sonhos. E a gente não vai desistir não, né? Porque a gente é da roça, acostumado a trabalhar. Sei que essa fase do REC está sendo difícil, a gente sabia que esse momento ia chegar. A dificuldade viu, né? Mas a gente vai dar um jeito. Eu não sei como ainda, mas a gente vai dar um jeito. Eu sei que a gente sempre tem um jeito. E nós vamos continuar plantando sonhos. E eu espero que a nossa história faça outras rádios crescerem, aparecerem. Muito obrigado. Ribeirinho fala e o mundo ressoa, aprendendo em conjunto a colaborar. A Amazônia nos ensina a renovar. Cada voz é importante para sonhar. Nosso projeto nunca vai parar. Jornal Curubé é informação. REC audiovisual é nossa visão. Cine Curubé vem pra festejar. REC inclusão faz a gente acreditar. Comunidade feliciana vem pra unir. Todo mundo junto a construir.